Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu venho te desejar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo da hora que esteja assistindo, esteja vendo esse vídeo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da sua palavra. Eu quero agradecer aos administradores da página que me concedeu essa oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está assistindo esse vídeo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pois se este vídeo te alcançou, se você está vendo este vídeo agora, é porque Deus permitiu que você visse, porque Deus quer falar com você através desse vídeo, através dessa palavra, e que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. Eu convido a vocês, ouvintes, eu convido a você que está vendo, assistindo esse vídeo, a fazer uma viagem no tempo comigo, na era chamada Era de Ouro do povo de Israel, ao qual reinaram dois reis, rei Davi, um rei, a palavra vai dizer, um rei segundo o coração de Deus, e o seu filho, o rei Salomão, um rei ao qual Deus, perguntando o que ele queria da parte de Deus, Deus prometeu dar a ele o que ele pedisse. E Salomão então pediu sabedoria. É chamado de Era de Ouro através de tanto ter prosperado Israel naquela época desses dois reis em bens materiais, como em riquezas materiais, como também em cultura, porque nessa época, nessa era, foram escritos livros poéticos da palavra de Deus, que são os livros de Salmo, os livros de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão ou Cânticos de Salomão, escrito pelo próprio rei Salomão. E é sobre um desses livros, escritos pelo rei Salomão, que eu quero citar aqui alguns versículos, que eu quero entrar em uma palavra para o seu coração, nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, já na sua velhice, em um momento de reflexão da sua vida. O livro de Eclesiastes é escrito pelo rei Salomão, são escritos estes poemas, são escritos esses versos, esses capítulos e versículos, e Salomão querendo buscar, querendo explicar sobre o sentido da vida sem Deus. E concluindo neste livro mesmo, Salomão vai poder concluir que não há sentido na vida sem Deus. Que a vida ela não tem sentido sem um Deus. Que a vida ela não tem sentido sem Deus. Salomão foi um rei que teve todas as coisas, foi um rei que teve todas as riquezas, que pôde desfrutar da sua vida como ele queria, porque ele tinha tudo em suas mãos. Ele tinha um grande poder monetário, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita fama, mas ele chega à conclusão que tudo é vaidade, que nessa vida nós morremos, nós não levamos nada daquilo que adquirimos nessa terra. Então Salomão vai dizer no capítulo 3 de Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Estamos passando por um tempo, estamos passando por um momento, infelizmente,
que surgiu uma doença que está trazendo pânico à população, que está trazendo pânico às pessoas da igreja, as pessoas que não estão na igreja, as pessoas que acreditam em Deus, as pessoas que não acreditam, as pessoas que têm condições financeiras e as pessoas que não têm condições financeiras, pois é uma doença que não tem cura. E a palavra de Deus vai dizer que para tudo Deus tem um propósito. A palavra de Deus vai dizer que não cai a folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Então, se isso está acontecendo nos dias de hoje, é porque Deus permitiu. E eu quero ressaltar 3 pontos nessa mensagem. O primeiro ponto é a reflexão, o segundo ponto, a oração, e o terceiro ponto, a confiança em Deus. A reflexão. Nós temos que tentar entender por que isso está acontecendo, pois se é permissão de Deus, por que Ele está permitindo que isso aconteça. Infelizmente, vivemos que um tempo onde o dinheiro está sendo mais valioso do que o amor. Nós estamos vivendo em um tempo em que o trabalho está sendo mais priorizado do que as famílias, do que a família. Nós estamos vivendo em um tempo que as falsas amizades, apenas por poder nos dar um retorno material, nós preferimos falsas amizades do que verdadeiras amizades, aquelas amizades que nos chamam para a igreja, aquelas amizades que nos chamam para buscar a presença de Deus, aquelas amizades que nos chamam para orar, aquelas amizades que nos chamam para ler a palavra de Deus, aquelas amizades que nos chamam para buscar mais a presença de Deus, aquelas amizades que nos corrigem no particular, sem vergonha, dizendo que estamos errados, apenas para nós consertarmos, apenas para nós corrigirmos o nosso defeito. Então estamos vivendo nesse tempo e temos que refletir muito sobre isso. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, no capítulo 6, verso 19: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e roubam. E no verso 21 vai dizer: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E se o nosso tesouro estiver aqui na terra, o nosso coração vai estar aqui na terra. Mas se o nosso tesouro estiver lá no céu, que é onde temos esperança de morar, porque Jesus ele veio à terra, pagou o preço para que o seu sangue nos remisse e tivéssemos esperança de salvação. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi nos preparar lugar lá no céu para termos esperança que, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e iremos morar na glória com Ele e com o Pai. Aleluia. Isso, irmãos, nós refletimos sobre um pouco do sentido da vida, porque nós nascemos, crescemos, pagamos algumas contas, alguns juntam algumas riquezas e morrem, e morremos. Então o sentido da vida qual é? É crescer, trabalhar, arrumar um bom emprego, para termos muitas condições financeiras aqui nessa terra, ajuntarmos muitos tesouros aqui nessa terra, construirmos fama, ser famosos, e depois, só que um dia, nós vamos estar diante de um quadro como Salomão ficou na sua velhice, refletindo sobre a sua vida, do que importou ele ter construído tantas riquezas, se estava já perto da morte e nada ele podia levar para onde ele iria depois que ele morresse. Ele nada podia levar se ele fosse para o céu ou se ele fosse para o inferno. Melhor que fosse para o céu. É a nossa esperança que todos queremos, mas também existe o inferno. E quando morrermos, iremos prestar contas para Deus sobre o que fizemos aqui. Essa é uma realidade que nós não podemos descartar, que nós iremos prestar conta se nós fizemos o bem ou se nós fizemos o mal. Nós iremos prestar conta se nós ajuntamos tesouros no céu ou se ajuntamos tesouros na terra. Nós iremos prestar contas. Então nós temos que refletir por que isso está acontecendo conosco, por que isso está acontecendo agora neste tempo presente. Será que não é para refletirmos? Pois talvez estamos errados, talvez não
estamos entendendo o sentido da vida, talvez não estamos entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas. Talvez nós não estamos entendendo o nosso chamado. Aí Deus, como Ele é misericordioso, Ele nos dá um quadro de reflexão para pensarmos um pouco sobre a nossa vida, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Ainda bem que Deus está nos dando essa oportunidade.